fiquei pensando no tema que traria para este encontro e olhando o tema que perspassa, né, todo esse congresso em RH, eu pensei em trazer justamente a abordagem do gestor coach. Quando nós conhecemos a metodologia coaching, nós iniciamos uma nova forma de atuação com os nossos liderados. Eu tenho ministrado o curso de coaching pelo Brasil como trainer da Slack, e é muito interessante observar em sala de aula quando um aluno que vem, porque vem alunos com diferentes objetivos, vem aqueles que querem se tornar realmente coaches profissionais e querem o certificado e a metodologia para atuarem como profissionais coaches. Mas tem aqueles que são gestores, não vão deixar o trabalho, a profissão, a carreira que já têm, mas querem a metodologia para apoiá-los num modelo de gestão que possa ser facilitadora, que possa gerar alta performance, enfim. E entre um módulo e outro, eu escuto muito esses alunos do curso de coaching dizer: os meus liderados disseram que algo mudou em mim. Os meus liderados disseram que eu estou com uma postura diferente. Os meus liderados disseram que agora eu parei de dizer faça isso e faça aquilo, e eu comecei a perguntar: o que você acha que deve ser feito? Eu parei de dar foco no problema e passei a dar foco na solução. Bom, o fato é que um gestor coach, ele tem todas as habilidades e as características de um gestor de alta performance, mas ele também traz para si, ele traz para o seu arsenal uma série de ferramentas e de estratégias altamente apoiadoras para desenvolver a sua equipe. E eu imaginei, então, trazer para vocês um pouco dessa temática do gestor coach, mas para torná-la um pouco mais poética e para fazê-la combinar com esse conar, eu pensei no líder que aspira, inspira e conquista. Então, essa é a ideia. Meu nome, Márcia Cristóvão Rocha. Eu quero convidá-los para essa viagem que nós faremos aqui hoje por este caminho. Eu tive a oportunidade, quando fui fazer o mestrado, na época eu já era professora na PUC Goiás, e era um caminho quase natural que eu fizesse um mestrado em psicologia. Já estava na casa, já era professora, então era um caminho natural, mas eu sou uma pessoa meio que anarquista por essência, e eu pensei, eu quero fazer algo diferente. Psicologia é algo que eu venho estudando há muito tempo. Então eu quero fazer um mestrado diferente. E foi quando eu fui fazer o meu mestrado em Ciências da Religião, com a área de concentração em Cultura e Sistemas Simbólicos. E foi um mergulho interessantíssimo no entendimento de como os sistemas simbólicos direcionam o nosso olhar para as pessoas, para nós mesmos e para a nossa atuação. Na verdade, o entendimento da cultura e dos sistemas simbólicos dentro das empresas faz toda a diferença. O que ocorre é que, certas vezes, nós oferecemos às empresas um processo de desenvolvimento de pessoas que é fantástico. E na hora do vamos ver, a coisa não encaixa. Você treina, na hora do vamos ver, o povo não assume aquilo que foi repassado. E muito daquilo que não firma nos processos de desenvolvimento tem a ver com o fato de você não ter entrado por um processo cultural ou por um processo de sistema simbólico que acione diretamente o ser que está aí do outro lado te esperando. Bom, eu me tornei uma apaixonada por estudar simbolismos e eu decidi abrir essa fala falando um pouco de simbolismo, do simbolismo de aspirar e do simbolismo de inspirar. Tanto aspirar quanto inspirar é colocar o ar para dentro de si. Engraçado que coisas que são tão básicas, né? Nós não paramos para perceber. Você está respirando? Bom, espero que sim. Estamos vivos, estamos respirando. Mas nós não prestamos atenção na nossa respiração. Então, só para parar e fazer isso agora, que tal uma respiração profunda? Inspire. Respire. Deu uma relaxada? Esse processo de aspirar, inspirar, colocar o ar para dentro de si, é o processo máximo da vida, é o processo primal da vida. E aqui, eu trouxe do latim para vocês a palavra que dá origem à respiração. E é interessante que no latim, espíritus, ele tanto pode ser traduzido por respiração, quanto pode ser traduzido por espírito. Quantos aqui sabiam disso? É uma novidade, então, não é? Olha só, no latim, a palavra espíritos tanto tem como tradução adequada
respiração quanto espírito. Lógico que a tradução espírito é a que nós mais utilizamos, mas a dimensão espiritual do ser humano, ela já é uma denotação dessa própria tradução. Veja, você tem 3 dimensões, eu tenho 3 dimensões. A dimensão somática, do grego soma, corpo. Essa é a nossa dimensão perecível. Às 5 horas da tarde, quem está aqui desde cedo no congresso? Ok. Pode ser que o seu corpo já esteja sentindo o cansaço de um dia inteiro por aqui. Então, a nossa dimensão somática é essa dimensão que se desgasta ao longo do tempo. Nós temos uma outra dimensão, que é a nossa dimensão psíquica, do grego psique, que se traduziu para nós de uma forma muito natural por conta da própria ciência e psicologia, mas uma tradução adequada também seria alma. São os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e a nossa energia vital. Então, por mais que o seu corpo esteja cansado, se você tem uma intenção, um desejo, se você tem emoções, tem pensamentos que te fazem querer ficar aqui no congresso e querer estar assentado aí para me assistir, você está. Porque a alma, ela é mais forte do que o corpo. Mas tem uma dimensão que ela ainda é mais forte que essa última, que é a nossa dimensão noética. Nos, do grego, é espírito. O mesmo espíritos que a gente traduz do latim. Então, essa dimensão noética é a dimensão da transcendência. Essa não cansa nunca, essa não adoece nunca. Ela pode ficar um pouco sobrepujada pelas questões do corpo e pelas questões da psique. Mas basta tirar os escombros de cima e a nossa dimensão noética está lá pronta. Olha que engraçado. Se espíritos, tanto é traduzido por espírito quanto por respiração, a nossa dimensão noética é essa dimensão na qual nós respiramos e aspiramos coisas muito maiores, intenções muito maiores. Eu fico imaginando que alguém que se inscreve em um congresso como o CONAR só está aqui porque aspira coisas maiores, porque deseja transcender. Porque se fosse para ficar igual já era antes, para que vir para cá, não? Para que sentar aqui, para que escutar palestras, para que escutar propostas? Só está aqui alguém que é um ser transcendente, alguém que quer ir além, alguém que quer ir para um lugar melhor, superior, transpor barreiras. De acordo com a mística judaico-cristã, é algo muito bonito, né, nós pensarmos, porque essa é a mística judaico-cristã, é a mística que faz parte da nossa cultura e dos nossos sistemas simbólicos. Tendo você uma crença religiosa ou não, você nasceu em um país cuja cultura nos conta sobre isso. Que o primeiro homem era barro e, enquanto barro sem vida, recebeu o sopro divino. Inclusive, alguns ritos judaicos chamam esse sopro divino de Nashak, que é o beijo de Deus. Poético isso, né? Então, esse barro, que não tinha vida, recebeu o sopro divino, e nesse sopro divino ele passou a ter vida. Eu acho que é algo muito bonito, independente das nossas crenças religiosas, entendermos que nós podemos transcender e até mesmo pensando nessa mística, porque tem um transcendente maior que um dia nos deu fôlego de vida. Mas se eu pensar simplesmente nas duas letras que finalizam aspirar e inspirar, ar. Que é ar? Dentro, né, dessa ideia de pneuma, nos nossos pulmões agora tem ar. Esse ar nos mantém vivos. E esse ar é o que impulsiona a vida. Se a gente pensa em um balão, em um pneu, a única possibilidade que esses objetos têm de locomoção é o ar que está dentro deles. E, finalmente, o ar que vai preencher esse pulmão, trazendo a vida para o nosso corpo. Diante disso tudo, diante dessa parte, que é uma parte mais ligada ao simbolismo, a gente vai olhar para o aspirar e o inspirar como a base da nossa vida e da nossa existência. Está meio teimoso esse negócio. Agora foi. Então, se transcender já está conectada à palavra inspirar, desde a época da respiração, trazendo lá do latim essa ideia, nós vamos pensar aqui que aspirar é transcender, superar, ir além
E aqui, gente, a palavra maior, olhar acima de. Eu não sei qual é o seu trabalho, o que você faz especificamente na sua empresa, mas seja o que for, sempre há algo para nós olharmos acima de. Todos nós enfrentamos barreiras e dificuldades dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, aspirar tem a ver com olhar acima de. De quê? Da crise. Ok. Além dos problemas, acima também das dificuldades, acima das impossibilidades, acima das dores. Aquele dia que a gente levanta e diz, meu Deus, hoje eu queria ficar o dia inteiro na cama, mas não importa quanta dor se sinta, levanta, vai, faz o que tem que fazer. Acima também dos próprios fracassos e acima dos medos. Este é o papel primordial do gestor. Enquanto todos os liderados, e muitas vezes até mesmo a chefia, chega e apresenta todos esses elementos. Olha, estamos em crise, estamos com problema, estamos com dificuldade neste departamento, existe uma impossibilidade de realizar esse projeto. As pessoas podem chegar e dizer a vocês sobre todos esses problemas, mas qual é o seu papel? O seu papel será sempre olhar acima. O dia que um gestor parar de olhar acima de, ele já está começando a perder, não simplesmente o seu espaço, eu diria, né? Perder o espaço é uma parte pequena do processo. Ele está começando a perder a própria saúde. Transcender, superar e ir além. Agora, quando nós olhamos para essas duas palavras, aspirar e inspirar, eu também posso olhá-las como um verbo. Eu quis iniciar falando para vocês dessas palavras, como essa própria respiração, que é a nossa capacidade de transcender, de nos conectar com uma dimensão que está para além do próprio problema. Mas ao olhar para essas duas palavras, elas têm um outro significado. Aspirar, o que eu desejo, o que eu almejo, o que eu quero para a minha vida, o que eu quero para o meu negócio, o que eu quero para o meu departamento. Você já parou para pensar que profissional você quer ser em 5 anos? Então, eu vou te dar essa oportunidade breve. 1 minutinho apenas, a nossa mente viaja, ela é uma maravilha. 2021, nos encontraremos no CONAR. Quem eu encontrarei aqui? Essa pessoa que eu vou encontrar no CONAR de 2021, o que ela terá de diferencial em relação a essa que eu estou encontrando hoje? E se nós nos sentássemos para conversar e para bater papo, você me diria que superou quais problemas? Que superou quais expectativas? Seja o que for que aconteça com você daqui até 2021, isso só acontecerá se você aspirar, se você desejar ardentemente. Nada que não passe pela fonte do nosso desejo virá para o mundo material. Nós materializamos os nossos desejos, então nós temos que pensar muito bem no que nós desejamos. Quando nós olhamos para as empresas neste momento de crise, em especial política e econômica, eu estava vindo para cá e o taxista me deu todos os indicadores econômicos dos próximos 6 meses. Falei, olha, o cara é antenado. E ele foi me falando, dos problemas, né? E assim, por uma fração de segundos, eu pensei, será que eu tenho que ficar deprimida? Eu comecei a pensar, será que eu tenho que ficar será que o certo é me deprimir diante disso que ele está me dizendo? Quando ele foi me falando os números, eu falei, vai ver que o certo é eu ficar deprimida. Eu pensei, não, calma lá. Quando eu sei o que eu aspiro, independente do que esteja acontecendo à volta, eu olho além. E você que lida com gente, né? Este é um congresso de pessoas que lidam com o fator humano. Nós que lidamos com o fator humano, nós precisamos sempre aspirar a algo grandioso. Eu não sei qual é o grandioso que você tem aspirado. Eu particularmente gosto quando as pessoas se referem a mim de algumas formas. Mas uma das que eu considero a mais elogiosa, sabe qual é? Se viram para mim e falam, Márcia, você é uma louca.
Ah, eu acho o máximo. Quando alguém me chama de louca, eu fico assim, radiante. Isso é perfeito, porque os loucos são aqueles que não olham para as circunstâncias. Eles olham além das circunstâncias. Às vezes, quando nós estamos passando por um problema, um amigo de verdade, chega para a gente e diz assim, calma, calma, respira fundo. Quem já escutou isso? Aham. Aí dá vontade de dar um murro na cara dele, né? Dá vontade de dar um murro na cara dele. Mas quando esse amigo disser para você de uma próxima vez, respira fundo, lembre-se, respirar fundo é colocar o ar para dentro de si. Colocar o ar para dentro de si é aspirar. E aspirar, muito mais do que pegar esse ar que está aqui e colocar para dentro e encher o seu pulmão de oxigênio, é desejar. Então, quando alguém disser para você, calma, respira fundo, você vai começar a pensar, ele está dizendo, não é só do mecanismo da respiração, ele está dizendo que eu preciso aspirar algo além, desejar algo além. Em coaching, nós utilizamos, dentro da metodologia coaching, uma estratégia que é o foco na solução. Sempre que eu dou foco no problema, eu me entristeço. Algo na química do meu cérebro começa a bagunçar. E quanto mais eu olho para o problema, menos solução eu encontro, mais triste eu fico. Mas, se eu tiro o olhar do problema e lanço o meu olhar para a solução, uma outra química acontece no meu cérebro. E então eu posso começar a ver além de. Olhar para a solução é o caminho desses, entre aspas, loucos, que mesmo em momento de crise aspiram a algo grande, aspiram a algo maior. Eu estava escutando uma coach esses dias atrás me contar a seguinte experiência, que numa determinada época no trabalho dela, foi entregue a ela a pior equipe. O que ela chamou de pior equipe? Pegaram todos os liderados de outras equipes que estavam dando problema nos seus trabalhos, e nas suas sessões, e devolveram para o RH. Eu não sei se na empresa que você trabalha tem isso. Você devolve para o RH aquilo que não está servindo, né? E o pobre do RH tem que se virar com essa coisa, né? O que eu faço? Já não dava certo. Às vezes são pessoas que já mudaram de vários departamentos e continuam, são problema da casa, né? Devolve para o RH. E aí essa pessoa que compartilhou comigo esse case, na sua sessão de coaching, disse assim, eu falei, tragam para mim esses que são ruins. Só pode ser uma pessoa louca, não é? Só pode ser uma pessoa louca. Ela tinha uma teoria, de que se ela trabalhasse com essas pessoas de uma forma diferenciada, ela poderia conseguir dessas pessoas um comportamento diferente. E foi o que ela fez. Foram mais ou menos 8 meses de trabalho, investindo nessas pessoas, e depois desse tempo, ela tinha na sua equipe funcionários excelentes. Aí, bom, o detalhe foi que outros departamentos começaram a aspirar que essas pessoas voltassem. Ela, aqui não. Eu consertei, agora são meus, né? Agora são meus. Aspirar, às vezes, é tão louco, tão louco. Isso me faz pensar em um homem que conversava com bichinhos inanimados. Começou com rato, mas de rato ele evoluiu para outros. Conhece a história de alguém que conversava com ratos? Desenhou rato, e a partir desse personagem, muitos outros vieram. Um tal senhor chamado Walt Disney. Dentre as muitas frases inspiradoras de Walt Disney, que era um homem que aspirava muito, e que inspirava muitas pessoas. Se você pode sonhar, você pode realizar. Fala para quem está perto de você, se você pode sonhar, você pode realizar. Pode parecer meio louco isso, mas tudo bem. Se aspirar é trazer para dentro de si um desejo forte e profundo, inspirar é incitar no outro desejo. Então eu preciso de 2 pontos. Um ponto no qual eu sou líder de mim mesma, ok? Eu preciso primeiro ser líder de mim mesma. Enquanto líder da minha vida, líder da minha história, eu aspiro coisas importantes, coisas grandes, mesmo que o meio considere loucura, o meu foco não é no problema, não é na crise, o meu foco é na solução, eu tenho capacidade de ver além, e como gestora de mim mesma, eu aspiro coisas grandiosas, mas o líder não para por aí.
O líder tem que inspirar, ele tem que gerar no outro esse mesmo desejo. Mário Sérgio Cortella tem uma frase que eu acho muito bonita, ele diz assim, olha, liderar é inspirar, é motivar e animar. Quando ele fala de motivar e animar, eu fiquei lembrando de quando os meus filhos eram pequenos, hoje eles já são adolescentes, e que eu precisava, por exemplo, animá-los para ir para a escola. Tinha dia que eles não queriam ir para a escola, estavam cansados, tipo segunda-feira, né? Ou depois das férias, ele quer continuar as férias. E aí eu tinha que motivar. E como mãe, líder, pai e mãe são líderes, não é? Como mãe, líder, gestora do meu lar, eu precisava gerar neles o ânimo para ir para a escola. E eu falava coisas tipo, olha, hoje eu vou comprar um lanche especial para você. Olha, você vai ver o seu amiguinho que há muito tempo você não vê. E a gente como mãe, como pai, sabe como animar os filhos, né? Agora você, lá na tua empresa, você sabe como animar as pessoas ao teu redor? Cortella diz assim, que esse processo de inspirar, motivar e animar é tanto para ideias, quanto para pessoas e também para projetos. E exige sensibilidade. Essa é uma palavra muito especial. Um líder que inspira pessoas, ele não inspira pessoas simplesmente pelo intelecto. Exige-se uma sensibilidade. Por isso é uma arte. A liderança é uma arte. Se você é um líder, parabéns, você é um artista. Se você deseja assumir uma posição de líder, treine o seu lado artístico, porque liderar é definitivamente uma arte. E aí a minha pergunta para você, quem você anda inspirando? Se eu chamasse uma pessoa da sua convivência, pode ser da sua convivência do trabalho, pode ser da sua convivência pessoal, sua casa, do seu bairro, o lugar que você mora, não importa. Se eu convidasse aqui uma pessoa qualquer que tem algum tipo de contato com você, o que essa pessoa diria sobre o seu potencial inspirador? Ela diria que você já a inspirou a quê? Você já a inspirou a estudar, fazer um novo curso? Você já a inspirou a ter um melhor relacionamento? Você já a inspirou a buscar um novo trabalho? Você já a inspirou a ler um novo livro? Você já a inspirou a sorrir mais? Você já inspirou quem a fazer o quê? Quem você tem inspirado? Dentro desse papel da liderança autêntica, nós temos aqui o gestor coach. Deixa eu só... Ok? Nós temos o gestor coach, que fará esse exercício. O gestor coach é justamente essa pessoa que, através da sua autenticidade, vai assumir o seu lado humano plenamente. Bom, se inspirar é gerar no outro um desejo, não tem como gerar no outro desejo que ainda não nasceu em mim, tem? Por uma questão óbvia. O desejo tem que nascer em você. Nasceu. Inspira esse desejo no outro. Agora, essa inspiração para o outro depende dessa humanidade. Nós precisamos incluir todas as nossas habilidades, inclusive as habilidades ligadas aos possíveis fracassos. Tá, vamos parar aqui para pensar só num pequeno detalhe. Nós vivemos numa sociedade que margeia os fracassos, que quer expurgá-los de si. Nós vivemos a sociedade em que qualquer elemento que saia da margem do que se considera perfeito, não é para ser visto, não é para ser lembrado, não é para ser quisto. Só que o ser humano, ele é um ser de contraditórios, não é? Quem conhece um ser humano perfeito? Levanta a mão. Acabaram de conhecer uma, né? Porque eu levantei a mão. Muito prazer, eu sou a perfeição. Se existe uma máxima na nossa humanidade, é que todos nós falhamos muito. Mas através das nossas falhas, nós temos grande chance de aprendizado. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, inclusive eu coloquei aqui uma frase de Bill George. Bill George é um professor e pesquisador da Harvard Business School, tá? Inclusive, a Harvard tem tido pesquisas avançadas, tanto na área da inteligência emocional,
quanto na área da psicologia positiva, que são duas matérias muito importantes para o gestor. Se você não tem lido muito sobre psicologia positiva e sobre inteligência emocional, a minha sugestão para você é comece a ler sobre isso. Comece a ver o que os teóricos têm falado sobre isso. Existem muitos teóricos de muitas escolas, Harvard é uma delas. E esse professor, o Bill George, ele diz assim, eu não promovo alguém a nenhum cargo importante até que eu já o tenha visto falhar alguma vez. Hã? Mas a gente não tem que promover, não é o perfeito, não? Como é que é isso, gente? Tem uma coisa errada nessa frase? Deve ter. Não é aquele que sempre acerta que a gente promove? Bom, não é bem isso que o Bill traz para a gente das suas pesquisas. Ele diz, quando uma pessoa erra, naquele momento do seu erro, eu tenho condição de averiguar quem ele de fato é na sua humanidade. Porque no momento da humanidade, nós erramos. Enquanto seres humanos, nós erramos. E aí ele diz assim, tem o fator da resiliência. Hã? Quando você erra, a gente pode comprovar quão resiliente você é. E não só o fator da resiliência, mas o fator também de você ser flexível. Diante do erro, quão flexível você é para buscar uma forma de encarar aquele erro. Portanto, o bom gestor é aquele que tem uma liderança autêntica. É aquele que dá conta de, diante da sua equipe, assumir os seus acertos. Sim, isso é fácil. Mas é aquele que dá conta de, diante da sua equipe, assumir os seus próprios erros. Este autor, Bill George, diz mais. Não é possível alguém caminhar num processo de liderança autêntica se essa pessoa não tiver um mergulho profundo no autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais autêntico você se torna e mais eficaz a sua liderança se tornará. Então, se você estivesse fazendo uma pequena pesquisa, ou se eu estivesse fazendo uma pequena pesquisa, do quanto você se conhece, numa escala de 0 a 10, que nota você mereceria para o seu autoconhecimento? Eu só quero dizer que aquele que respondeu algo entre 9 e 10, provavelmente se conhece quase nada. Aquele que foi mais humilde, deu notas mais baixas, provavelmente está num bom caminho de autoconhecimento. Por falar em autoconhecimento, eu acredito que vocês já saibam, mas vale reforçar, que nós estamos oferecendo para vocês o DISC, que é uma ferramenta de avaliação de perfil comportamental, que é uma estratégia de autoconhecimento. Então, quando a palestra acabar, se você quiser, você pode responder ali nos computadores o seu formulário para você receber o seu DISC, a sua avaliação de perfil comportamental, né? Então, a busca do autoconhecimento é algo muito importante dessa fase. Passou, era do lado de cá. Obrigada. O líder autêntico, ele se conecta com outras pessoas no nível do coração e não somente na vivência de intelectos. Eu achei isso muito bonito. Houve uma época em RH, na psicologia organizacional, e eu acredito que também a administração comungava dessa visão que nós, psicólogos organizacionais, tínhamos, que a contratação de alguém para cargos de alto desafio passava pela análise do quociente intelectual, de quão inteligente essa pessoa era, de quão capaz tecnicamente ela era. Mas isso, meus caros, é coisa do passado. Capacidade intelectual, habilidades técnicas, isso é o básico do básico. Hoje nós queremos pessoas que tenham capacidade de se conectar aos outros no nível do coração. É preciso aprender a nos conectarmos no nível da nossa humanidade. Eu sei muitas coisas e desconheço tantas outras. Nas áreas que eu desconheço, eu tenho falhas, mas eu estou aqui como eu sou para te apoiar no seu processo de desenvolvimento, você que é meu liderado. E, inclusive, aquilo que eu tenho de pior, ou aquilo que eu tenho a ser desenvolvido, está posto aqui. Vamos caminhar junto e vamos desenvolver? Tem que ter humildade, não tem? O gestor, para dar conta de assumir a sua humanidade, vai desenvolver humildade. E nesse caminho de inspiração, esse gestor moderno, esse gestor que une coração e razão, ele vai passar a contribuir com 3 fases. Antigamente, todas as decisões estavam sendo feitas aqui do lado esquerdo do cérebro.
Toda e qualquer decisão estratégica de uma empresa passava única e exclusivamente pela análise de possibilidades e comunicação de combinações de resposta, tudo de cunho lógico, objetivo. Isso, gente, ficou no passado. A empresa que opera, o departamento que opera, o RH que opera, somente deste lado aqui, é uma empresa, um RH e uma pessoa fadada ao fracasso. Nós precisamos apoiar os nossos liderados a assumirem uma segunda fase. Essa segunda fase, nela, acontece uma associação de perspectivas inimagináveis. É o momento da criatividade. É o momento das ideias meio loucas, mas apesar de serem ideias meio loucas, a gente pode parar e pensar, será que é tão louca assim? Ou será que existe um quê de sanidade nessa ideia que pode nos tirar desse buraco onde nós estamos? De acordo com esses autores, no nosso cérebro, quando a gente consegue conectar o hemisfério esquerdo e direito, quando a gente consegue conectar razão e emoção, nós vamos para aquele momento chamado ahá. Ahá, chegamos! Ou eureka, enfim, agora a gente, uhul, agora tem a ideia. Este é o momento integrativo. E esse líder que aspira e inspira outros, ele é um líder que consegue esse modelo integrativo. Bom, eu vou projetar aqui, são 7 passos, e esses 7 passos eu quero desafiá-los. Vai, faltam, aê, 7. Eu quero desafiá-los a fazer uma prova mental aqui agora, ok? Esses são 7 passos do líder que de fato é inspirador. Então, muito mais do que ler cada um destes aqui e falar sobre eles, eu quero dar um tempo para que você pense da seguinte maneira. Neste meu momento, qual é a minha capacidade de fazer cada uma dessas coisas? Porque, dependendo da sua capacidade, será o nível da sua assertividade como líder que aspira, inspira e conquista. Aqui nós já estamos passando para a parte da conquista. Para conquistar, precisa dar conta desses 7 passos. Então, de uma forma rápida, promover um clima de aprendizagem contínua. Pense internamente, de 0 a 10, que nota você merece para isso? Fortalecer o poder pessoal de cada liderado, né? Ao invés de ficar aquele líder que segura, não, é aquele líder que dá o poder para o liderado. Dar às pessoas uma liberdade com responsabilidade. Exibir a inteligência emocional e a intelectual. Como ele é integrador, ele é inspirador e ele é especialista em fazer as pessoas expressarem o seu melhor. Ele é um líder servidor, pronto para apoiar os seus liderados, e ele se preocupa em apoiar a formação de talentos para a organização, agindo como um coach e mentor dos seus subordinados. Qual que é a minha dica para vocês? Bom, eu trabalho com coaching, também trabalho com consultoria, mas como coach, eu quero sempre inspirar pessoas a crescerem. Então, eu quero fazer um papel de coach para vocês aqui agora, ok? Vocês vão ter isso aqui vai estar gravado, já vi que teve gente que já tirou foto. A minha dica para você é, construa um crivo para o seu desenvolvimento enquanto gestor. Para o seu desenvolvimento pessoal também. E em casa, quando você estiver lá no momento de tranquilidade, crie estratégias para ampliar ainda mais a sua capacidade em cada um desses níveis. Se você tiver estratégias que ampliem a sua capacidade em cada um desses níveis, eu tenho certeza que no CONAR de 2021, se a gente se reencontrar por aqui, você vai ter uma história para me contar. Uma história de superação. Não basta inspirar pessoas, é preciso seguir um passo a passo para levar essas pessoas para onde nós almejamos, começando conosco. Então, está aqui uma sugestão de passo a passo para vocês. Transformem isso aí num olhar diário, num fio condutor para a sua superação, ok? É o meu presente para vocês. 7 passos de sucesso? Fica meio clichê, né? 7 passos para que você se torne um melhor líder. E, finalmente... Aí, nesse final, eu posso te perguntar, né? Qual é o seu modelo de liderança?
Cada um de nós tem modelos de liderança que às vezes foram assumidos até pelas nossas aprendizagens, né? Do modo como nós fomos desenvolvendo, as escolas que nós estudamos, os gestores que nós tivemos, tudo isso vai definindo o gestor que nós nos tornamos. Mas dentro desse modelo, o primeiro item é substituir a chefia, que antes trabalhava com uma ideia de hierarquia, por uma liderança onde nós somos parceiros. Esse é o primeiro passo. Esse modelo de liderança, ele atinge de forma sustentável o processo. Quando nós tínhamos nos modelos antigos o chefe, hierarquicamente mandando nos subordinados, e aí a palavra subordinado era muito usada, né? Ela tem deixado de ser usada ultimamente, mas era muito comum nesse modelo hierárquico, até se alcançava resultado, mas o resultado não era sustentável. Neste novo modelo, que é o modelo próprio do gestor coach, os resultados alcançados, eles se tornam sustentáveis. É um modelo onde nós nos conectamos com os nossos liderados, não só através do intelecto, mas através do coração. É um encontro de humanidades. E aí eu trago duas frases para nós. A primeira de Bill Gates, que diz que, ao olhar para o futuro, líderes são aqueles que empoderam pessoas. É uma mudança drástica, né? No passado, líderes eram aqueles que tinham o poder. Hoje, líderes são aqueles que empoderam pessoas. É uma mudança muito grande. E aí, trazendo uma frase do Bill George, que eu já tinha citado anteriormente, professor de Harvard, líder não é a pessoa do topo, mas é a pessoa que apoia. E o apoiador é aquele que se conecta na sua humanidade, se conecta com o coração. Essa é uma estratégia, né? Está aqui a imagem do jogo de xadrez, que é um jogo altamente estratégico. Essa é a nossa estratégia para uma liderança eficaz. Então, revendo o que eu trabalhei com vocês, as ideias colocadas até agora, a primeira palavra trabalhada foi inspirar. E eu quero sugerir a vocês, busque um novo fôlego todos os dias. Eu acredito que é isso que você está fazendo aqui no CONAR, buscando um novo fôlego, não é? Que bom que a gente tem esses espaços para buscar um novo fôlego. A segunda palavra que eu trabalhei com vocês foi inspirar. Então, eu quero dizer, seja o fôlego inspirador de muitas pessoas, buscando essa tradição cristã, judaico-cristã, né? Do líder maior que traz o seu fôlego de vida para o homem, seja você o líder que traz o fôlego de vida para o seu liderado. Inspire pessoas. Aí nós olhamos para a palavra conquistar, que também faz parte do título da minha palestra, e a ideia é mover com sua energia e com seu brado as pessoas à sua volta, oferecendo sempre à sua equipe esse senso de direção, que são aquelas sete patamares que vocês fotografaram. E, finalmente, a ideia da sustentabilidade. Ensinar a focar na solução e promover o desenvolvimento de todos. Talvez a essa altura, alguns de vocês se perguntem, será que eu já sou esse líder? Talvez eu já seja esse modelo de líder. E se você quer um crivo de análise, então eu sugiro aqui uma frase do 6º presidente dos Estados Unidos, John, e ele diz assim: se tuas ações inspiram outras pessoas a sonhar mais, a aprender mais, a fazer mais e a se tornarem melhores, então você é de fato um líder. Eu acredito que essa frase deva ser um crivo cotidiano para todos nós. Quando eu falo de brado, eu lembro de um personagem, Wallace, que foi tão bem interpretado por Mel Gibson, né, no filme Coração Valente. Alguém aqui assistiu? Longa-metragem, né? Um filme muito inspirador. Mas o Wallace, ele tinha um brado inspirador. O brado inspirador do líder, ele ecoa pelos ares e ele alcança até aqueles que são mais desengajados. Eu entendo que a gente esteja vivendo momentos de muita desesperança. Eu não sei como as coisas estão na sua empresa, no seu departamento. Mas nós estamos escutando, Brasil afora, pessoas um pouco amedrontadas. O que há de vir?
né? Mais tantos desempregados, o que vem agora? O que vem agora? E muitas pessoas têm estado desencorajadas e desanimadas, mas o líder jamais. O líder jamais se desencoraja, porque o líder é ele que tem o brado inspirador. Eu quero compartilhar com vocês um pequeno trecho desse filme, que eu fiz uma legenda de algumas ideias centrais, que é o momento em que o Wallace, ele encontra justamente aquele exército desanimado. Talvez você está com essa oportunidade, está aqui no CONAR e está pensando, como é que eu vou levar isso para aquele povo desanimado que eu vou encontrar lá? Talvez você se inspire aqui um pouco com o Wallace para levar esse brado inspirador. Vamos lá. Tua saudação. Por teres te apresentado neste campo de guerra, eu te agradeço. Este é o nosso exército. Para te reunires a ele, prestarás homenagem. Presta homenagem à Escócia. E se este é o teu exército, por que estão indo embora? Nós não viemos aqui para lutar por eles. Pra casa! Os ingleses são muitos! Filhos da Escócia! Eu sou William Wallace. William Wallace tem 2 metros de altura. Sim, ouvi falar. Mata homens a centenas. E se estivesse aqui, mataria ingleses com bolas de fogo dos seus olhos e raios do seu traseiro. Eu sou William Wallace. E estou vendo um exército de meus conterrâneos que está desafiando a tirania. Viemos lutar como homens livres. E vós sois homens livres. O que iriam fazer sem liberdade? Lutareis? Morro em suas camas daqui a alguns anos. Não valeria a pena trocar todos esses dias a partir de agora por uma chance, só uma chance, de vir aqui e dizer aos nossos inimigos que eles podem tirar nossas vidas, mas jamais irão tirar a nossa liberdade! A frase que ele diz nesse... Oh, passou de novo? Tua saudação. Por teres te apresentado neste campo de guerra. Não é para passar de novo. Pronto. Voltou. Aqui. Não, não é para passar de novo. Eu não sei por que ele voltou. Pode ir para o próximo slide. Faz isso para mim. A frase com a qual ele termina é alma rubra. Então, naquele momento, quando ele faz aqueles liderados, aquele exército que já ia voltar para casa, que não ia lutar mais, ele toca aquelas pessoas com uma visão, com uma missão, e ele grita, alma rubra. Isso me faz lembrar numa frase que nós temos nas nossas empresas, que é muitas vezes convocar os nossos liderados para ter sangue nos olhos. Alma rubra, sangue nos olhos. O verdadeiro líder é aquele cujo brado inspira pessoas a deixarem um momento de fraqueza e adentrarem um momento de força para a batalha. Mesmo que para isso tenha que garantir a alma rubra, o sangue nos olhos. Eu fecho esse meu momento com essa frase, né? A maestria de ser para com a sua equipe um gestor, um coach líder inspirador. Essa frase é o meu desejo para vocês. Que vocês possam, ao voltar para as empresas, para os espaços familiares, para a vida comum, fora deste ambiente cercado, né, de tantas coisas interessantes, ao voltar para a vida cotidiana, vocês possam ser verdadeiros maestros, que conduzam muitas pessoas a aspirarem como vocês aspiram, a inspirarem outras pessoas como vocês inspiram, e a conquistarem aquilo que almejam conquistar. É o meu desejo, eu espero que a minha alma, dentro dessa humanidade partilhada, possa ter de alguma forma se conectado a vocês, e que esse pedacinho de tempo aqui juntos possa de alguma maneira ter sido inspirador. Muito obrigada, gratidão.